Mas o que eu entendo dessa decisão do Cássio Nunes Marques é que, primeiro, sim, concordo, ela é, em termos de efeitos positivos para a campanha de Flávio Bolsonaro, tardia, porém, ela estabelece um precedente para as outras pesquisas e para a própria Atlas Intel de não utilizar mais o recurso de apresentar um vídeo. Mais do que isso, né? Ele fala na decisão das perguntas? Quer dizer, ele fala das 8 perguntas diretamente envolvendo o Banco Master apresentadas em sequência, que isso teria influenciado a percepção dos entrevistados e não só medindo a percepção dos entrevistados. Mas... isso está numa matéria do G1, eu não estou com a íntegra da decisão em mãos, acho que é algo que a gente tem... tá aqui a lei, a íntegra da decisão, está até caindo, eu acho que está todo mundo tentando acessar ao mesmo tempo. Não, então, mas a questão aí é que era um assunto relevante para fazer pergunta na pesquisa, né? Não pode ter 8 perguntas em sequência. Tinha 49 perguntas a pesquisa toda, tinha 8 sobre Master. E tinha 8 perguntas sobre Master porque o Master era o assunto, né? A gente precisava pesquisar a opinião das pessoas sobre o Master. Tem número de perguntas? Tem número que você especifica de perguntas que você pode fazer sobre o assunto? Nessa reportagem do G1 que a Flávia se referiu, tá dizendo que a decisão do TSE foi porque das 49 perguntas, 8 envolviam diretamente o Banco Master e foram apresentadas em sequência, influenciando a percepção dos entrevistados e não só medindo a percepção dos entrevistados. Só que dentro de 49 perguntas, você ter 8 sobre um assunto que tem essa relevância nacional, eu não consigo entender a decisão também, não. A decisão tem que certamente ter alguma coisa que diz que essa entrevista especificamente usou algum mecanismo que influenciava a resposta. E como você falou, isso é uma coisa retroativa, né? Mas assim, o efeito prático a Atlas não vai poder repetir coisas semelhantes, sei lá, no futuro, né? Na prática é isso. É como se ele tivesse violado alguma regra. É uma decisão liminar, ou seja, o colegiado do TSE tem que subscrever. E eu estou duvidando que vá, tá? Pois e é um mau precedente. É um mau precedente. É um mau precedente da presidência desse cara. Já ouvi isso de 2 pessoas para quem eu mandei o questionamento. Você está entendendo e tal? Porque... Agora, se eu entendo bem o colegiado do TSE hoje... essa decisão do Nunes Marques vai ser derrubada. Evidentemente que para nós aqui no meio nos interessa imensamente porque nós desenhamos pesquisas eleitorais, né? E não bom. Uma das reclamações é de que eles tinham usado gravação. Eles apresentaram para as pessoas que estavam respondendo a pesquisa a gravação. O problema é que tem um tipo de pesquisa, a gravação do Flávio, né? Você está essencialmente proibindo pesquisa qualitativa. Porque toda pesquisa qualitativa depende de como é que você reage a essa gravação, a esse filme, a esse vídeo, a essa informação. Para você... Isso é um método fundamental de você chegar ao pulso do país, entende? Eu estou tentando... São os 2 principais métodos científicos para você tentar entender como que o brasileiro pensa sobre as coisas. Um é a quantitativa, que você faz perguntas e as pessoas respondem, você mensura e você... Outra é a qualitativa, que é você apresenta para as pessoas para ver ali ao vivo a reação das pessoas. Essa decisão do Cássio é completamente disparatada. Porque no texto que está no site do TSE aqui, Pedro, tem um trecho que diz o seguinte: na decisão, Cássio Nunes Marques destacou que outras 27 pesquisas feitas pela Atlas Intel não apresentaram questionários com perguntas semelhantes ao teor da pesquisa questionada e nem veicularam áudio. Então, assim, a questão não é só o áudio, a questão é ter perguntado sobre o Master, 8 perguntas em sequência. Tem que entender o que é, Lu. Tem que entender o que é, porque não... Bom, não tinha Master antes. Não está abrindo para mim, estou aflita aqui tentando abrir, mas ela não abre para mim. Se alguém tiver aí, gente, a gente só da vai... produção, dos nossos repórteres, agradeço. O fato é que ao fazer isso,
Veja, é o primeiro teste do Cássio Nunes Marques na função, né? É o primeiro grande teste. Logo que a pesquisa saiu, a campanha do Flávio Bolsonaro já havia informado que questionaria na justiça justamente pela exibição do vídeo. O foco do questionamento inicial, eu não vi a peça dos advogados, mas o discurso de campanha foi de que seria questionada a exibição do vídeo no fim da pesquisa. A Atlas se defendeu naquele momento, informando que o vídeo era apresentado ao fim da pesquisa. Não antes da pessoa responder, mas no fim, depois de já ter respondido. E isso gerou uma controvérsia nas redes, mas então para que está apresentando? E aí também parece que havia pessoas que responderam o questionário dizendo, não, mas depois de assistir você podia voltar e mudar a resposta e tal, enfim. Foi um debate assim, real que aconteceu em torno da exibição do vídeo naquele momento, né, na pesquisa. Não é uma coisa tão recorrente, tanto que o Andrei, que é Andrei, né, Pedro, me corrige se eu estiver errado o nome do CEO da Atlas, ele foi questionado nas redes e ele convidou o próprio PL, membros do PL, membros da Bolsosfera, né, no X, a enviar sugestões de perguntas e vídeos referentes ao Lula que essas pessoas quisessem inseridas na próxima pesquisa. Foi a forma dele de tentar remediar ali naquele momento a pressão que ele sofreu do campo bolsonarista. O Nunes Marques, na presidência do TSE, ainda não havia sido testado nenhuma vez na campanha e nesta primeira decisão, então, novamente, né, reforçando, eu ainda não li a íntegra, é algo que nós vamos nos dedicar a fazer, certamente vamos trazer essa cobertura detalhada para vocês, não só no Central amanhã, mas também na nossa newsletter gratuita, que circula diariamente, 7 da manhã já está sendo disparado, assinante premium recebe antes, viu, gente? Assina aí, ó, você que já é assinante da newsletter gratuita e às vezes acha, pô, já chegou um pouco tarde, eu queria um pouquinho mais cedo. Se é assinante premium, recebe cedão. Isso certamente a gente vai cobrir e vai explicar melhor e vai trazer toda a repercussão disso. O fato é que é o primeiro grande teste, é a primeira vez que o Cássio Nunes Marques vai ser testado também no plenário do TSE, onde ele foi eleito simbolicamente, porque era a vez dele, né, no rodízio que é feito ali entre os ministros para assumir, com algum prestígio, viu? Logo na semana em que ele assumiu a presidência, eu fiz a apuração sobre isso, ele não é um cara que chegou de uma maneira desacreditada, controversa de saída, mas com a ressalva de que, olha, se ele quiser se apresentar como um presidente do TSE confiável, ele vai ter que mostrar que está realmente agindo de boa fé, com isenção, com imparcialidade. Claro. A ver como que o resto do plenário vai lidar. Diga. Eu já tenho uma primeira resposta aqui de uma pessoa que está por dentro da história, da decisão, e tipo, já com uma leitura a respeito do que para onde que a decisão aponta. Isso foi a pesquisa, de fato, de 2 semanas atrás da Atlas. E especificamente por causa do uso da ferramenta de vídeo, em que eles medem a reação das pessoas conforme estão assistindo a um vídeo ou ouvindo um áudio. E essa decisão abrange apenas as perguntas finais da pesquisa, quer dizer, o pé da pesquisa tem um conjunto de perguntas lá no pé que são feitas em cima. O que eles estão dizendo essencialmente é o seguinte: para a pesquisa quantitativa, que é esse tipo de pesquisa que a gente divulga habitualmente em ano de eleição, você não pode usar essa tecnologia. Mas tem uma pegadinha aqui que é o seguinte, e que traz uma nuance. Essa decisão do Cássio Nunes Marques é sobre essa pesquisa específica da Atlas. Está dizendo que você não pode divulgar essas últimas perguntas dessa pesquisa porque usou essa tecnologia.
O Cássio sequer está dizendo que numa pesquisa futura não possa usar essa tecnologia, embora você possa, evidentemente, inferir. Quer dizer, ele não está proibindo, ele está fazendo um aceno para todos os institutos de pesquisa. E é uma coisa meio maluca, porque em pesquisa quantitativa, só a Atlas consegue usar essa ferramenta. Porque todas as outras empresas que fazem pesquisa quantitativa fazem ponto de circulação, por telefone, quer dizer, como a Atlas faz na internet, é um formulário que abre na internet, aí você pode botar um áudio ali, né? Em outras pesquisas, não. Então, Mas, Pedro... É uma decisão esquisita? Não, eu tô... É que eu estou com a decisão aberta aqui e eu queria só fazer um contraponto. Agora eu estou com a decisão em mãos. Uhum. Ele vai além, ele não fala só do vídeo na decisão, ele acolhe o argumento do PL de que, ao usar termos nas perguntas como, deixa eu pegar aqui os termos, escândalo, esquema de fraudes financeiras, evidências de envolvimento direto e estímulos narrativos, antes das questões relativas à intenção de voto, isso poderia influenciar artificialmente as respostas subsequentes. E acrescenta ainda o acolhimento à controvérsia suscitada nos autos, ao fato de que o Andrei deu entrevistas falando que o que aconteceu com o Flávio era muito grave com relação aos áudios. Então, ele fala... os elementos documentais, né, então, que foram trazidos pelo PL... revelam neste exame preliminar substrato mínimo apto a justificar o conhecimento e a apreciação da cautelar. Então, ele está acolhendo uma parte que é discursiva, que não é só sobre o vídeo. Eu só quis trazer esse esse acréscimo. A pessoa com quem eu estou falando, infelizmente eu não posso dizer quem é. A pessoa que eu estou falando está interpretando dessa forma que eu estou dizendo, que é específica para essa pesquisa, só vale para essas últimas perguntas, que são as perguntas que estão no pé da pesquisa, por conta especificamente do uso dessa ferramenta. Eu estou entendendo que a leitura, e eu tendo a concordar com você, me parece isso. Infelizmente eu não sou advogado, então eu não sei fazer essa avaliação. Em suspenso, se o que você está lendo é o que parece aos nossos ouvidos leigos, entendeu? Se você não pode qualificar uma pergunta, entendeu? O que você acha do escândalo de tal coisa? Você não pode falar de escândalo, uma coisa que é a maior fraude bancária do país, né? Se você não pode chamar se você não pode qualificar um fato político numa pergunta, fica difícil elaborar qualquer pergunta. Se você não pode, depois de ter feito uma entrevista, uma pesquisa, ir à televisão e analisar aquela pesquisa, foi muito ruim para tal candidato, foi muito bom para tal candidato, parece uma ordem de censura. Parece claramente uma ordem de censura. Eu acho que esse negócio não fica de pé, esse voto do Cássio Nunes Marques. Eu posso estar errado. Christian, você é o jurista aqui. Não entendo nada de direito eleitoral. Mas olha... O cientista político que é jurista e diz que não entende nada de direito eleitoral, assim você não coopera, Christian Lynch. Tá bom, eu sei tudo, eu sou muito foda. Pronto, eu vou falar de qualquer coisa aqui, por isso que eu tô aqui. Olha, cara, tem que ler a decisão. O argumento, né, o argumento que me parece é que você teria desequilibrado o resultado em função dessas últimas perguntas que teriam colocado um dos candidatos numa posição desfavorável, tendo em vista dar a ele um tratamento diferenciado em relação ao outro, para apurar esse negócio que você está falando aí, para apurar o escândalo. Mas parece especificamente que ele achou que o emprego de determinadas expressões seria... Né? Aí eu não sei se é simplesmente
Estou falando do argumento técnico. Se o problema era a avaliação qualitativa ou se o problema era o uso de determinadas expressões que por si próprias já faria uma espécie de prejulgamento do candidato. Né? Então, você usa a palavra que você falou, escândalo, qual foi os outros que ele falou que ele citado aí? Não lembro. Você não pode chamar o escândalo de escândalo, você não pode falar. Qual foram as outras expressões? Fraude financeira, esquema de fraudes financeiras, isso é o pedido do PL, ok? O pedido do PL cita as expressões esquema de fraudes financeiras, escândalos e evidências de envolvimento direto. É o trecho do pedido que o Cássio Nunes Marques destaca na decisão dele. Tá? Sim, então é isso que ele está querendo dizer. Como você sabe, ao fazer um relatório numa decisão, o ministro ou o juiz destaca trechos do pedido em que ele sobre os quais ele vai discorrer ali no relatório, certo? E na decisão. Então, no relatório ele destacou isso. Aí, mais adiante, ele fala que o cerne da demanda é a análise do pedido de concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão de divulgação de resultados da pesquisa. Muito bem. E aí ele traz trechos ali de outras decisões, né? E aí ele fala que, embora... Tem um pedaço que ele fala assim, olha... Peraí que eu tinha separado. Assim, os elementos trazidos aos autos reforçam, em juízo de cognição sumária, indícios relevantes de comprometimento da metodologia da pesquisa, inclusive no cotejo com os questionários de outras pesquisas registradas no TSE, que é o que o Pedro estava falando, por causa, provavelmente, dessa questão do vídeo. Né? Aí ele fala, conforme se extrai da documentação enviada pelo PL, vem também uma entrevista veiculada na CNN Brasil em 19 de maio de 2026, em que o CEO da Atlas Intel reconheceu o viés político do conteúdo submetido aos entrevistados e externou juízo valorativo acerca do potencial de desgaste eleitoral do pré-candidato. Ou seja, ele está trazendo para dentro de uma decisão sobre a pesquisa uma entrevista do CEO da Atlas, depois da pesquisa divulgada, em que ele já estava sendo questionado sobre isso. Eu acho bastante, enfim... E aí ele vem, embora os institutos de pesquisa disponham de autonomia técnica para a definição da metodologia empregada nos levantamentos que realizam, tal prerrogativa não afasta o controle jurisdicional em hipóteses nas quais haja indícios de desvirtuamento da pesquisa. E aí ele vai acolhendo Ou seja, os elementos documentais do PL. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo o que está em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.